Bom, hoje temos um grande unboxing barra review, que no caso se trata de um produto da linha de Beyblade X, oficial da Takara, se trata do X07 Phoenix Rudder Deck Set. Aqui a gente tem mostrando um display do Phoenix Rudder, indicando que ele é um deck set, então ele vem com outros dois bays, propriamente. E aqui falando dos seus combos, etc. Indicando aqui também aqui embaixo que este Beyblade tem um Metal Coat Red. Do lado falando que temos um bay de resistência, um bay de defesa e um bay de ataque. Aqui atrás dando todas as informações, mostrando que esses dois bays são da linha BX e esse bay é da linha UX. Ele mostra aqui a característica dele propriamente, e ele também tem o seu dono, que é o Fujiwara Burn. Então, aqui embaixo também temos uma leve explicação sobre a diferença dos UX para os BX. Aqui do lado um combo sugerido muito estranho, que é um Phoenix Rudder 260 Gear Flat. E bom, aqui falando do aplicativo japonês, então, vamos lá. Vou abrir aqui, a gente vê propriamente. Ok, esse é todo o conteúdo da embalagem. Eu vou abrir tudo isso aqui, arrumar aqui e já volto. Bom, e esse é todo o conteúdo da embalagem. Acompanha também um manual e o Scale Guide. O manual é indicando sobre a montagem dos bays, as regras de lançamento e jogo. Também tem o Scale Guide aqui, que é o mesmo Leon Crest, então não vou abrir ele propriamente nesse vídeo. Bom, assim como a própria caixa já disse, esse aqui é um produto que vem com 3 bays, então ele propriamente não vem com lançador. A proposta desse tipo de produto é que você abra ele e possa participar de alguma competição com ele, por mais que seja na teoria nesse caso aqui, tá? Então ele vai ter 3 bays em combos diferentes. Então vamos começar pelo bem que já veio. Eu vou começar pelo bem mais antigo para o mais recente, digamos assim. Então bora lá. Bom, começando de baixo, temos aqui a Bit. A Bit, que é a Gear Flat. Gear Flat é uma bit de ataque que possui seu formato com uma ponta plana. E essa ponta plana faz com que ele acelere. Ela é uma ponta Gear, então diferentemente de outras pontas convencionais, ela possui a extensão dos seus dentinhos até o final dela, e fazendo assim com que ela se conecte bem mais fácil na Streamline. Tanto que é uma das pontas mais velozes assim que temos em Beyblade X como um todo. E ela está aqui numa cor azul. Ela também possui um Reforça Burst, que fica aqui na parte central da estrutura da ponta, para que ele não receba Burst Finish tão fácil devido a ela acelerar mais. Então, essa aqui é a Gear Flash, que está num Recolor azul escuro. Em seguida, temos aqui a Ratchet. A Ratchet, que nesse caso é uma 180. 180 é uma Ratchet que possui as duas nomenclaturas, sendo o 1 do seu único ponto de impacto, que é esse aqui, que faz com que a estrutura do bay fique desequilibrada e faça com que ela dê diversos contra-ataques, pois ela fará o bay que estiver utilizando essa Ratchet balançar bastante. E ele vem dessa altura, que no caso é de 8 mm, propriamente, que essa parte fica mais ressaltada, diferentemente de Ratchets como 60 que ficam mais profundas. Então, essa aqui é uma Ratchet que vai trabalhar no espectro mais alto do seu combo. Então, esse aqui é o 180, que está num Recolor azul e um azul escuro na parte interna, muito bonito, tá? Bom, em seguida temos aqui a Blade. A Blade, que é uma das que eu não tenho propriamente no combo stock, que é o Sphinx Call. Sphinx Call é uma Blade de defesa que propriamente tem a ideia de contra-atacar muito os oponentes. Ela rebate os oponentes sendo mais agressiva. Seu formato como um todo é mais agressivo. Se você olhar ele de lado também, principalmente, você consegue ver que ele tem diversas divisões aqui para que sejam paredes com o qual ele vai bater no oponente e defender teoricamente seus golpes. Entretanto, o Sphinx Call possui um problema. Não vou dizer que é um problema, mas que é uma característica dele, propriamente. Você pode ver aqui que essa parte aqui de cima é um pouco mais fina, enquanto a parte de baixo é um pouco mais grossa. Essa parte de baixo vai fazer com que o B ele fique muito desequilibrado. Então, acaba que o Sphinx Call é uma Blade de defesa extremamente desequilibrada. Eu não sei em quais combinações que ele ficaria bom, propriamente, mas eu quero muito testar esse Sphinx Call em alguns combos que eu tenho curiosidade mesmo. Ele tá num combo mais ofensivo, então talvez esse desequilíbrio ajude ele. Também vale ressaltar que
O Sphinx Cal está num recolor azul lindo também. Como você pode ver a esfinge ali no meio, com uns detalhes em roxo, bem bonito. E esse recolor azul escuro no plástico externo sensível da engrenagem central. Então, esse aqui é o Sphinx Cal. Vamos para o segundo B. Bom, indo para Bit, temos aqui a Bit Spike. Spike é uma bit de defesa que possui a ideia de que seu diâmetro da sua ponta é menor do que o das outras pontas de defesa. Então ela vai para o centro muito mais rápido, entretanto seu equilíbrio não é tão interessante. Em alguns combos até pode funcionar, entretanto não são todos os casos que ela vai continuar bem estável. Ela está nesse recolor preto aqui muito bonito, inclusive. Ela possui seus 12 dentinhos aqui para que se conecte com a Extreme Line e cause um contra-ataque. E ela não possui o reforço a Burst, que possui a Gear Flat, como por exemplo. Então ela vai receber Burst Finishes mais fáceis e ela é uma bit bem estranha. Pois em alguns combos que são extremamente estáveis, ela funciona muito bem, como foi um caso de um Hellscythe com Spike, por exemplo. Que funcionava muito bem porque o Hellscythe era bem instável. Mas acaba que a Spike não é tão competitiva assim. Indo para a próxima peça, temos aqui a Ratchet. A Ratchet aqui que vem nesse combo é a 260. 260 é o que a gente pode considerar do pior tipo de Ratchet que a gente tem no momento. 260 é uma Ratchet que possui as duas nomenclaturas, sendo 2 dos seus 2 pontos de impacto e 60 da sua altura. A ideia do 2 principalmente é que, dependendo do sentido de rotação, o Baby ele vai atacar de certa forma com essa Ratchet. Se ele estiver girando à esquerda, que é no caso do lançamento original dela, que foi no Cobalt Dragoon, ela vai atacar com essa ponta, que é bem mais exposta, ela é mais agressiva. Se ela estiver para a direita, ele vai ser um pouquinho mais suave, e então vai defender um pouco mais. E 60 da sua altura, que é um do espectro mais baixinho que temos, juntamente com 55, que foi lançado recentemente no Wizard Arc. Então, esse aqui é um espectro de altura que é muito utilizado no competitivo. Mas o 2 em específico não, porque ele eclode muito fácil devido às pontas dele serem muito evidentes. Diferentemente do 1, que por mais que ele esteja mais evidente, ele é um pouco mais circular, um pouco mais liso na verdade. O 2 ele é muito quadrado, ele parece que são 2 blocos de concreto aqui. Então, é um Ratchet bem ruizinho, mas que tá numa cor muito bonita, hein? Esse prateado com esse preto ficou muito lindo. E em seguida temos aqui uma das Blades que eu também não tinha, que no caso se trata de um Wyvern Gale. O Wyvern Gale é uma Blade de resistência que tem a ideia de que ela tem uma aerodinâmica muito boa. Você consegue ver esses furos aqui na Blade que servem para o ar passar e ele ficar com menos fricção na arena. Ele também está nesse recolor lindo aqui com o preto e o rear tip branco com o Wyvern em cinza, que cara é muito bonito. Você olhando ele de lado, você consegue ver que toda a estrutura dele é voltada para que essa aerodinâmica faça sentido. Então é bem interessante a gente perceber isso. Ele vai trabalhar com a aerodinâmica e com a sua resistência. Então ele tem um peso bem voltado para o lado de fora quando a gente olha para a parte de baixo dele, com a distribuição de peso. E ele também, aqui você consegue ver esse reforçozinho que existe aqui no Bay, que não é um reforço a burst, tá bom? Isso aqui é um reforço de quebras, porque essa daqui é uma blade mais alta dele. Então esse ponto de contato aqui onde encaixa a Ratchet é justamente esses pontinhos servem para que ele previna quebras. Então é bem interessante perceber esse detalhe. E novamente, cara, eu tenho uma coisa a dizer, esse Wyvern Gale em mãos é lindo demais. Eu quero muito a cor stock dele pra fazer o combo stock propriamente, mas esse Wyvern Gale preto e branco e cinza é lindo. Agora vamos para o último Bay desse deck set. Começando de baixo, temos aqui o que mudou bastante a questão do Fênix, que é uma bit de resistência, isso mesmo. Fênix agora é um Bay de resistência nessa versão alternativa dele. E ele vem com a bit Glide. Glide que é uma bit que dá uma ideia muito interessante, que já foi trabalhado em Beyblade Burst também, anteriormente propriamente, que é que ele possui uma ponta de polióxido de metileno. Ele é esse plástico aqui no centro que você pode ver destacado na cor branca. Esse plástico ele tem uma fricção muito menor com o chão da arena propriamente, então ele é um dos plásticos que menos possui esse tipo de atrito e propriamente faz com que o B ele tenha mais tempo de giro na arena. É bem curioso perceber isso.
Mas, bom, esse plástico é muito interessante para pontos de resistência. Ele também possui uma outra característica, que ele possui 2 picos, que eu gosto de falar. Ele possui esses 2 picos aqui que servem para que ele corra um pouco mais na arena e que não seja tão difícil dele ficar só no centro. Então, bem curioso a gente perceber isso. Então ele vai ter ainda a movimentação de uns bays de resistência, que é correr um pouco na arena para que ele desvie dos ataques de bays mais ofensivos. Aqui também a gente pode perceber que ela possui 16 dentinhos, diferentemente da Spike, que a gente pode comparar aqui, que tem apenas 12. Então ele possui 16 dentinhos que servem para se encaixar muito mais fácil na Extreme Line. Não propriamente apenas se encaixar mais fácil, mas que acelera bastante com essa conexão. Então, bem curioso a gente perceber isso, e ela não possui o reforço a Burst devido a ser uma beta de resistência. Então é bem curioso a gente perceber isso também. É uma estrutura bem estável, porém que não possui uma resistência Burst tão boa. Então, esse aqui é a Glide. Em seguida temos aqui a Ratchet. A Ratchet que acompanha esse Shibei é a 970. 970 é uma Ratchet com 9 pontinhos de contato que são bem encolhidos, então eles propriamente são menos destacados que Ratchets convencionais. E 70 vem da sua altura, que é de 7 mm, então ele está no meio dos espectros de altura de Beyblade X. E cara, é muito interessante a gente perceber as cores dele, é um rosa com preto translúcido no centro, que é muito bonito. E 970 é uma Ratchet muito competitiva, sendo utilizados em diversos combos, até mesmo foi utilizado bastante num combo que era o Silver Wolf 970 Hexa. Então é uma ótima Ratchet que você possui neste deck set, que você pode usar para diversas combinações interessantes. E é propriamente uma Ratchet que veio no Phoenix, no arquétipo 9, e que agora está numa outra altura também. Então é bem curioso a gente perceber esse detalhe. Em seguida temos aqui a Blade, que é o Phoenix Rudder. Phoenix Rudder é uma Blade de resistência que faz parte da Unique Line de Beyblade X. Então ele propriamente possui os seus prendedores em plástico para que o metal seja realocado para outros pontos do Bey. Então é bem curioso a gente perceber a arte dele também, que eu gosto bastante. É uma ideia de Fênix que é bem trabalhada, que é uma Fênix que é um pássaro mesmo, é um pássaro que é bem comum, me lembrou uma galinha, mas eu gosto dessa arte. E cara, esse Metal Coat aqui é muito bonito. Comparando ele com o Phoenix Wing, que é a versão anterior dele, no caso aqui é a minha versão da Hasbro, que é o Sword Phoenix, mas é a mesma Blade, a gente consegue ver aqui que os tons de vermelho são bem diferentes também. A gente consegue ver que o Phoenix Wing enquanto é um vermelho mais vívido, o do Phoenix Rudder é um vermelho mais escuro. E também ele ainda possui 3 pontos de impacto, porém que são mais recolhidos, pois propriamente ele é uma Blade de resistência. E quando você olha para o lado, ele possui um formato muito interessante. É um formato ao qual a descrição dele diz que é um formato como se o metal estivesse derretendo para baixo. A ideia desse Shibei propriamente é com que ele resista bastante na arena, consiga ir, como é que eu posso dizer, ele vai counterando um pouquinho dos ataques que vem para ele. Então, tanto que o barulho dele na arena, quando ele recebe algum tipo de impacto, é um pouco diferente. Parece como se ele jogasse o ponto para baixo, digamos assim, o golpe para baixo. Ele resiste bastante e defende bastante também. É um formato bem curioso. E sua distribuição de peso aqui embaixo que a gente pode ver, que também é bem externa. E as suas travas atualizadas. E por dentro a gente consegue ver que o gear chip dele propriamente é rosa, tá? Bem curioso ver como o fundo do gear chip dele é rosa. Então, esse daqui é o Phoenix Rudder, que eu estou curioso demais para testar. Bom, falado de todas as peças, de todos os bays, vamos para a montagem de cada um deles. Vamos começar primeiro com o Sphinx Cowl. E pronto, aqui está o Sphinx Cowl 180 Gear Flat. Então, é bem interessante você ver que ele está numa combinação de ataque. E nesse Recolor Azul principalmente.
Vamos para o segundo bem. Prontinho. E aqui nós temos o Wyvern Gale 260 Spike. Vai ser um combo que eu tô vendo que vai explodir muito fácil. E vamos para a cereja do bolo, que é o Phoenix Rudder. Novamente, você vira a sua Blade de ponta cabeça, alinha aqui os pontos da Ratchet, aí você vai girar a parte externa, travando ela, você vê que está encaixado, e aqui está, você encaixando a bit, você tem o Phoenix Rudder 970 Light. Cara, este bem em mãos é muito lindo. A câmera provavelmente não tá pegando o tom certo das cores, mas cara, ele é lindo demais. Vai dar uma dó de utilizar ele, mas eu quero utilizar. Eu quero utilizar bastante ele. Então, montados todos os bays, vamos fazer um teste com eles na arena da Hasbro. Então, bora lá. Bom, com o deck set propriamente em mãos, então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o Wyvern Gale contra o Sphinx Call, propriamente para ver quem deles vai primeiro enfrentar o Phoenix Rudder. E uma coisa, assim como o Phoenix Wing, eu vou pedir para que vocês admirem um pouco este bem, porque toda a sua beleza, porque ele vai desgastar a tinta, que é uma beleza. Então, vamos lá para as batalhas. Então vamos lá, Sphinx Call 180 Gear Flash contra o Wyvern Gale 260 Spike. Então bora lá. Wyvern Gale Sphinx Call é bem desequilibrado e acaba se jogando pra fora. Então, o Wyvern Gale já marca 2-0. Wyvern Gale. E agora o Sphinx Call. Lancei ele um pouco mais inclinado e deu certo. Ele deu um burst em cima do Wyvern Gale, fazendo assim 2-2. Wyvern Gale. E foi outro burst finish, cara. Ai, ai, 260. Beleza. Deixa eu tirar o Sphinx Call aqui. E bom, ele acaba ganhando um placar de 4-2. Então, o primeiro oponente do Phoenix Rudder vai ser o Sphinx Call 180 Gear Flat. Então, bora lá. Olha que lindo. Ele é agressivo também, tá? Mas que defendeu muito agora, defendeu. Ok. Phoenix Rudder marca 2-0. Vamos lá, próximo round. Você, o Phoenix Rudder mais inclinado. Sphinx Call. Bem agressivo e Sphinx Call, mas Phoenix Rudder fica no centro da arena, só resistindo, enquanto o Sphinx Call é totalmente desequilibrado. Vamos ver quem é que ganha. Sphinx Call ganhando resistência, beleza. 2-1. Phoenix. Nossa, que pancada! Sphinx Call marca propriamente mais 2 pontos. E agora está 3-2. Ok? Phoenix Call, que levou um burst finish. E o Phoenix Rudder acaba ganhando, fazendo sim um placar de 4-3. Bom, agora vamos ver, né, se tem muitos burst finishes aqui. Então o próximo oponente do Phoenix Rudder será o Wyvern Gale 260 Spike. Então bora lá. Phoenix Wyvern Gale. Uou, contra-ataque. Desequilibrou bastante. E o Wyvern Gale ganha 1-0. Wyvern Gale. Phoenix Rudder. Foi pro contra-ataque. E
empatada. Que Extreme Finish. Ok, Phoenix Runner. 3-1. Phoenix Runner. Wyvern Gale. Phoenix Runner ganhou, partindo para contra-ataque. Então, ele acaba vencendo essa partida. Bom, esse daqui foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Minhas considerações finais. É um deck set, que definitivamente é um deck set. Ele não é tão bom assim, não tem peças tão competitivas. Night 70 é muito competitivo, mas se você for olhar só pelo lado competitivo, ele não é tão interessante. Mas, no geral, ele tem peças muito legais de você perceber. Eu gostaria de deixar aqui uma referência que é de Bidaman, pois tem propriamente um Phoenix, um Sphinx e um Wyvern. A Takara Tomy lançou um set propriamente de Bottomans, que eram remakes de Bidaman que tinha essas três ideias. Então, vou deixar aqui do lado aqui uma foto desse set para vocês entenderem. Mas eu gosto muito dessa ideia. Então, esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu adorei o Phoenix Runner. Um detalhe, a tinta dele não saiu tão fácil, tá? Saiu só depois de algumas batalhas específicas. Então, esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Falou, fui!